Hello, everybody. You know, the happiness you get out of life, and to a large extent, the size of your income, will depend very largely upon your ability to win friends and influence people. Become genuinely and actively interested in other people and show it. Hoje eu irei mostrar para vocês um dos estilos de vida mais poderosos, na minha opinião, com base no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, por Dale Carnegie. Esse livro é bem conhecido, então você já deve ter pelo menos visto suas ideias, sem nem mesmo saber a origem. Então, agora eu irei revelar esses ensinamentos de uma forma linear, então sente-se, relaxe e aproveite o show. Princípios para lidar com pessoas. Fundamento 1. Não critique, não condene e não reclame. Parece um logo de uma empresa que escraviza os funcionários ou um lema meio extremista de um coach. Mas calma, você vai entender a ideia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional caçada humana até então testemunhada em Nova York chegou ao seu ápice. Com semanas de busca pelo criminoso Crowley, ou mais conhecido como Two Guns, um assassino e atirador que não fumava e nem bebia. Isso é mais como uma frase de efeito, já que é um estranho pistoleiro não fumar e nem beber. E também um matador de policiais. Tinha sido encontrado e encurralado no apartamento da sua namorada em West End Avenue. O cerco ocorreu com a participação de 150 policiais. Eles tentaram expulsar Crowley jogando gás lacrimogênico no apartamento. Logo em seguida, eles montaram as metralhadoras perto do edifício e durante mais de uma hora, aquela área de Nova York foi tomada pelos barulhos incessantes de tiro. A cidade nunca tinha visto algo parecido com aquilo. Quando Crowley foi capturado, o emissário da polícia, Morley, afirmou que Two Guns era um dos criminosos mais perigosos da história de Nova York. Ele matava sem hesitar, disse o comissário. Mas uma pergunta que poucos pensam: como Crowley se enxergava? A resposta está em uma carta ensanguentada que ele deixou durante o confronto com a polícia. Nela diz: a quem possa interessar? Sobre o meu casaco bate um coração, cansado, mas bondoso, um coração que nunca faria mal a ninguém. No mesmo dia, ele estava dirigindo um carro com sua namorada e foi parado por um policial que ordenou que ele mostrasse a carteira de motorista. Sem dizer uma única palavra, Crowley sacou sua arma e deu uma descarga de tiros no policial. O homem estava agonizando no chão e teve sua arma pega por Crowley e deu o último tiro no seu corpo já abatido. Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando chegou no corredor da morte, as suas últimas palavras foram: "Isso é o que eu ganho por me defender?" No fim, Two Guns ou Crowley não assumiu nenhuma responsabilidade pelo que fazia. Talvez você pense que é um comportamento meio incomum. Então, leia essa frase. Passei os melhores anos da minha vida proporcionando os maiores prazeres às pessoas, ajudando-as, divertindo-as. Tudo que eu consegui foi ser insultado e perseguido. Essa fala é de Al Capone. Ele não se sentia culpado, na verdade, se via como um benfeitor público, incompreendido e que não recebia o reconhecimento que merecia. O mesmo acontecia com Dutch Schultz, um dos famosos bandidos de Nova York. Dutch afirmou em entrevista a um jornal que se via também como um benfeitor público. Isso mostra que poucos criminosos se consideram homens maus. São tão humanos quanto eu e você. Eles arrumam desculpas e se explicam de por que tiveram que matar ou roubar, usando raciocínios falaciosos ou lógica para justificar seus crimes até para si mesmo. Se Al Capone, Crowley e Dutch Schultz e todos os outros criminosos não se sentem culpados pelo que fazem, o que dirá de pessoas que lidamos no dia a dia? John Wanamaker, um fundador de uma rede de lojas, confessou certa vez: 30 anos atrás aprendi que dar bronca é uma bobagem. Tenho muitos problemas para superar minhas próprias limitações, sem me irritar com o fato de que Deus parece não ter escolhido distribuir igualmente o dom da inteligência. O autor do livro, Dale Carnegie, acredita que demorou muito tempo até aprender
que 99% das vezes as pessoas não assumem a responsabilidade do que fazem e nem se autocriticam por motivo algum, mesmo que estejam completamente erradas. E nem adianta criticar essa atitude, porque coloca as pessoas na defensiva e, em geral, faz com que tentem se justificar. Abre o olho, japonês. Puta, nunca escutei essa piada na minha vida. Sabe o que eu vou abrir? Eu vou abrir o teu cu. A crítica é perigosa porque fere o princípio do orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância e desperta o ressentimento. Skinner, um psicólogo mundialmente famoso, demonstrou por meio de experimentos que um animal recompensado por um bom comportamento aprende bem mais rápido do que um animal punido por mau comportamento. Como estudos mostram, isso é válido para humanos. Ao realizar críticas, isso não gera uma mudança duradoura, na maioria das vezes provoca ressentimento e rancor. Huxley, outro psicólogo, disse que o nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto o medo de condenação. O ressentimento provocado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares e amigos, e ainda assim nem corrigir a situação que foi criticada. Com o exemplo de George B. Johnson, um coordenador de segurança de uma empresa de engenharia, você poderá entender como isso funciona. George era responsável por garantir que os funcionários usassem capacete quando estivessem trabalhando. Ele falou que sempre encontrava trabalhadores sem o capacete. Mencionava a norma em tom de autoridade e ameaça e exigia que cumprissem à risca. Os empregados obedeciam de má vontade e muitas vezes, assim que ele partia, tiravam o capacete. E por isso, ele decidiu tentar uma abordagem diferente. Ao encontrar um pequeno grupo de trabalhadores sem capacete, passou a perguntar se aqueles equipamentos de segurança eram confortáveis, o tamanho era adequado. Em seguida, num tom de voz gentil, lembrava aos funcionários que o capacete era projetado para prevenir acidentes e sugeriu que o equipamento deveria ser sempre usado durante o trabalho. Os funcionários passaram a cumprir a regra com mais frequência, sem nenhuma mágoa. Também há milhares de páginas da história que mostram que fazer críticas é algo inútil. Veja, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente William Howard Taft, um conflito que dividiu o Partido Republicano e colocou Woodrow Wilson na Casa Branca e deixou marcas antes e depois da Primeira Guerra Mundial, alterando o curso da história. Examinamos rapidamente os fatos. Quando deixou a presidência dos Estados Unidos em 1909, Theodore Roosevelt apoiou a candidatura de Wilson, que se elegeu para a Casa Branca. Em seguida, Roosevelt fez uma viagem à África e, ao voltar, perdeu as estribeiras, criticou o conservadorismo extremo que Wilson estava fazendo e tentou garantir para si a candidatura para o terceiro mandato como presidente, criando uma divisão no Partido Republicano. Depois do conflito, ambos foram derrotados na eleição por Woodrow Wilson. Foi a derrota mais desastrosa que os republicanos haviam sofrido até então. Roosevelt culpou Wilson, mas o Wilson assumiu a culpa? Claro que não. Com lágrimas nos olhos, disse: "Não vejo o que poderia ter feito de diferente." Quem era culpado? Roosevelt ou Wilson? Sinceramente, ambos. Mas a questão é que todas as críticas de Roosevelt não convenceram Wilson de que ele estava errado. Serviram apenas para que Wilson tentasse se justificar. Lembre-se, qualquer tolo consegue criticar, condenar, reclamar, e assim todos eles fazem. Mas, para ter caráter e autocontrole, é preciso compreender e perdoar. Como disse o filósofo Thomas Carlyle, um grande homem demonstra sua grandeza pela forma como trata os pequenos.